Olá, sou o Ederson Viana, está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas, que leva até você informações e notícias das mais variadas áreas da gestão empresarial. E no programa de hoje você vai ver, no quadro Giro de Notícias, o assunto é como as fake news podem decidir as eleições de 2018. Nossa pílula de gestão de hoje traz a professora Paula Alves, psicóloga e consultora organizacional, que abordará sobre seleção de pessoas por competência. E no quadro O Ederson Viana, falando com o especialista, entrevistaremos Dorothy Irigaray, psicóloga organizacional e coach sênior. Teremos um bate-papo sobre as diferenças entre coaching e psicoterapia, assunto que foi muito discutido no último mês e para lá de polêmico. Fique aí, o programa de hoje está imperdível. É um minuto só. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 68 88. Quem tem acesso à internet e às redes sociais provavelmente já se deparou com as notícias falsas, mesmo que não tenha se dado conta disso. No ambiente virtual, as chamadas fake news são rapidamente compartilhadas e espalhadas. Com a ajuda de robôs, segundo a Universidade de Oxford, mais da metade do tráfego da internet é feito por bots, programas que simulam ações humanas repetidas vezes e de maneira padrão. São capazes de fazer um tema se transformar em tendência, atacar uma figura pública e espalhar um boato e, inclusive, ser importante arma política. O fenômeno não é novo, muito menos exclusivo do Brasil. Ao contrário, as chamadas fake news ou notícias falsas que inundaram as mídias digitais já polarizaram as eleições tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Com a rápida viralização da fake news, as falsas notícias podem comandar as eleições de 2018. As fake news ainda existem, pois são consumidas. Grande parte dos internautas não investigam a veracidade de tal boato. Assim, as notícias falsas comandam a internet e podem derrubar ou levantar a imagem de uma determinada pessoa. Importante ficar atento às notícias falsas. Assista agora a Pílula de Gestão com a professora Paula Alves. Olá, eu sou Paula Alves, psicóloga organizacional e do trabalho, e na Pílula de Gestão de hoje nós vamos falar sobre gestão por competência. A gestão por competência tem sido muito tratada nos dias atuais, visto que aquele modelo tradicional de gestão já não cabe mais em muitas organizações. O dinamismo com que as organizações solicitam hoje, novas tomadas de decisão, é muito importante para que as pessoas se direcionem melhor, dentro do ambiente organizacional. A gestão por competências, ela surge a partir desse cenário como algo muito interessante, pois vai captar, fazer um mapeamento dentro do ambiente organizacional sobre as competências necessárias, tanto para que a organização se desenvolva bem, ou seja, aquelas competências que vão alavancar essa organização para atingir resultados interessantes, aqueles que elas almejam, e, em contrapartida, todos os colaboradores da organização precisam estar alinhados com essas competências. Então, esse mapeamento também é feito por parte aí do profissional que atua nessa organização.
A gestão por competência, então, ela vem para suprir muitas vezes um gap, né, que existe entre os modelos técnicos, né, de perfis técnicos que as pessoas apresentam, sim, currículos adequados em termos de formação profissional, de competências técnicas que elas devem, né, desenvolver aí ao longo do seu processo profissional. Porém, muitas vezes as competências que nós dizemos, né, como comportamentais, elas não estão tão alinhadas quanto precisam estar alinhadas dentro da organização para fazer com que essa organização atinja aí os seus resultados. Então, o primeiro passo de um processo de gestão por competências, ele começa com o mapeamento. O mapeamento de competências, primeiro da organização, onde vão se identificar aquilo que de fato é importante para a organização, para que ela funcione, a partir do seu mapeamento estratégico, que é a definição da sua missão, visão e valores da organização. Feito esse mapeamento das competências necessárias, nós passamos então aí dentro de um modelo de gestão por competências para mapear as funções e posteriormente mapear aqueles colaboradores, né, que já estão dentro da organização, entendendo quais as competências eles já possuem e dentro do que eles precisam desenvolver, trabalhando treinamentos e desenvolvimento. Ou seja, o modelo de gestão por competências, ele vem de uma forma muito encaixada, digamos assim. Porque a partir do momento que eu tenho toda essa consciência das competências necessárias para o bom desempenho, nós conseguimos traçar estratégias onde essas competências vão ser trabalhadas gradativamente para serem implantadas e trazerem resultados dentro da organização. É certo que as pessoas na organização se sentem muito mais motivadas ao passo que elas também se sentem desenvolvendo, né? Então, essas competências, ao passo que mapeadas, identificadas as necessidades de desenvolvimento, a organização consegue traçar de forma muito objetiva o seu plano de desenvolvimento para cada colaborador, seja ele de forma individual ou coletiva, quando percebe-se pelo mapeamento que várias pessoas da organização têm as mesmas deficiências, digamos assim, né? As mesmas necessidades de desenvolvimento nesse campo profissional. Outro ponto importante que a gestão por competências ela também traz para o ambiente organizacional é que não só essas pessoas que já estão no ambiente possam ser treinadas e as suas competências alinhadas com o que a organização precisa, mas também alinha-se às pessoas que estão entrando na organização. Nós já sabemos, então, a partir do mapeamento, o que as funções precisam. E o processo de seleção, ele fica mais objetivo. Nós temos ali formas de estruturar modelos de seleção, onde as perguntas que vão ser feitas, né, o roteiro de entrevista a ser seguido, ele já vai buscar exatamente compreender se o candidato possui ou tende a desenvolver comportamentos de competências alinhados com o que a organização precisa. Ou seja, o modelo de gestão por competências, ele vem trabalhando aquilo que já existe na organização, fazendo um alinhamento do todo, mas também deixando mais claro para as pessoas que estão entrando na organização aquilo que elas precisam ter em termos de competências ou aquilo que a gente já sabe que vai ser preciso trabalhar com elas, trazendo aí ótimos resultados para a organização. Sem dúvida, é algo para ser trabalhado e ser pensado em todas as organizações atuais. O próximo bloco está imperdível. No quadro Falando com o Especialista, teremos um bate-papo super polêmico com a psicóloga Dorothy Irigaray. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202.
A ficção tem causado polêmicas na realidade. Na novela O Outro Lado do Paraíso, de Valcir Carrasco, a personagem Laura Bela Piero é orientada a procurar um profissional de coaching e hipnose para descobrir se algum trauma psicológico explica a dificuldade que ela tem em momentos íntimos com o marido. A orientação para Laura e a decisão de atender por parte da personagem que atua como coaching na novela provocaram uma série de questionamentos sobre qual a diferença entre coaching e psicoterapia. Afinal, qual é o real objetivo de um processo de coaching? E qual a diferença entre o coaching e a psicoterapia? E para discutirmos sobre isso, estamos recebendo Dorothy Irigaray para comentar sobre as diferenças entre coaching e psicoterapia. Ela é psicóloga organizacional, especialista em educação, pós-graduada em dinâmica de grupo, pós-graduada no MBA Liderança Executiva e Desenvolvimento Organizacional. Tudo bem, Dorothy? Tudo ótimo, Ederson. Prazer recebê-la no programa Falando em Gestão. Obrigada. Nesse quadro que é extremamente importante para os nossos telespectadores, que é conversando ou falando com especialista. Nós estamos hoje com um tema bastante interessante, muito polêmico, né? Bastante atual e recente, principalmente em virtude do acontecimento que teve agora na novela, do Outro Lado do Paraíso. E eu gostaria de começar essa entrevista, Dorothy, perguntando para você qual é a principal diferença entre o coaching e a psicoterapia. Sendo bastante direta, profundidade. Profundidade? Profundidade. Porque são duas práticas que se tocam, porque as duas promovem autoconhecimento e promovem também uma instrumentalização do indivíduo para lidar com as demandas do dia a dia, para lidar com as demandas da vida diária. Qual é a diferença? O coaching trabalha com pessoas funcionais. O que são pessoas funcionais? Pessoas que não estão em processo de sofrimento intenso, sofrimento psíquico intenso, que estão com a capacidade crítica íntegra, conseguem fazer reflexões, usar a capacidade de raciocínio para conseguir ampliar a percepção e achar estratégias mais adaptativas. A pessoa não era para ser assim, Anderson. A psicoterapia era inclusive para ter condições de também atender estas pessoas que o coaching hoje atende. Só que, como ela ficou muito instrumentalizada em tirar a pessoa do sofrimento, dificilmente as pessoas falam assim, eu tô ótima, vou para terapia. Não. Geralmente as pessoas optam por ir para um processo de psicoterapia quando elas estão em sofrimento, já tentaram tudo, né? Até práticas místicas e esotéricas, vezes, né? E aí elas vão para a psicoterapia. Não, é a única saída. Né? E o que eu costumo dizer, a diferença, a separação não é tão simples. Por que ela não é tão simples? Porque, como eu disse inicialmente, elas são muito parecidas no processo de autoconhecimento. Só que a psicoterapia, ela vai num grau de profundidade para tocar os aspectos mais delicados e íntimos do indivíduo, para que ele consiga fazer toda uma reestruturação que o coaching não precisa ir e nem deve ir. Por isso, porque nós temos profissionais de todas as áreas trabalhando com coaching. Nós temos profissionais da área do direito trabalhando com coaching que são excelentes coaches. Como a personagem da novela O Outro Lado do Paraíso, Exatamente. Né? Era uma profissional do direito. Exatamente, só que equivocada na abordagem. Exato. Que foi algo que trouxe bastante... O que trouxe a polêmica foi exatamente porque o caso é tão delicado e é tão sério que a menina bloqueou a memória. Ela nem lembrava, né? E se ela não lembrava é porque foi tão traumático que a capacidade racional dela jogou tudo para o inconsciente, porque ela não conseguia lidar com aquilo no dia a dia. Tanto que quando ela lembra, vem com um sofrimento absurdo. E se a pessoa não tem uma estrutura montada para conseguir lidar com isso, ela pode tomar decisões trágicas e drásticas. Então, o que eu sempre coloco assim, e até para o profissional de coaching, é difícil às vezes saber o que é caso de psicoterapia e o que é caso de coaching. Porque às vezes chega uma pessoa no processo que você fala, não, é caso de coaching. Definimos metas claras, definimos processos de desenvolvimento, o profissional auxilia a identificação de qual é o ponto de desenvolvimento, definir plano de ação para chegar naquele resultado, mas num determinado momento o processo não caminha. A pessoa volta nas mesmas questões, nos mesmos obstáculos, a gente trabalha, porque a gente tem uma série de ferramentas para auxiliar a pessoa a fazer reestruturação,
de crença disfuncional ou limitante, como muitos usam essa expressão, mas muitas vezes isso não é suficiente. Por quê? Porque o obstáculo, o entrave está num nível mais profundo. Que seriam os psicológicos. E aí, e já aconteceu, a gente encaminha para psicoterapia. Por quê? Porque na psicoterapia a pessoa vai caminhar no tempo dela. No coaching, pelo menos eu trabalho assim, a gente tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Nós não ficamos lá, vamos fazer um processo de coaching, vamos ver quantas sessões a gente vai usar. Não, eu gosto, existem outros profissionais que trabalham de outra forma, eu, Dorothy, gosto de trabalhar com um tempo delimitado. Eu trabalho com 12 sessões, focados no coaching profissional, no coaching executivo. Mas na psicoterapia, o tempo é o tempo do cliente. E às vezes tá tão dolorida, né? A questão tá tão dolorida que ela precisa de tempo para ir se habituando, para ir tratando, para ir lidando. Porque quando surge com muito sofrimento. Dorothy, pelo que eu percebi dentro da abordagem muito clara que você fez, existe então aí uma grande dificuldade de se entender qual que é de fato o momento em que você precisa encaminhar essa pessoa para uma psicoterapia, né, e aquilo que esse profissional de fato, de coaching, ele consegue de fato atuar. Então eu entendo que esse profissional de coaching ele vai ter que ter uma perspectiva muito grande de entendimento no sentido de saber exatamente até onde ele pode atuar. Perfeito. Algo que eu digo sempre para os meus alunos, eu coordeno, eu tenho alguns projetos na área de coaching de formação e de atendimento, né, tanto no Senai, FATESC quanto no IPOG, e eu falo para os alunos, eu falo que o grande desafio é você conseguir realmente perceber quando não é mais o momento de você continuar o processo. Por quê? Porque não é tão evidente assim. Né? A pessoa chega e ele vai trabalhando, ele vai desenvolvendo. E não consegue caminhar. Esse é um indício, quando a coisa não anda. Só que até para chegar nesse ponto, a gente precisa ter clareza de que tudo o que podia ser feito foi feito. E aí nós temos um problema nas formações. Algo que eu bato muito na tecla com os meus alunos é que um bom coach precisa conhecer muito de gente. Ele não precisa ser psicólogo, mas ele precisa conhecer muito de gente. Ele precisa entender como é que uma estrutura de personalidade se forma, como é que os aprendizados acontecem, como é que os automatismos acontecem, como é que a capacidade de aprendizado auxilia a formar automatismos mais funcionais. Então não adianta você falar, eu aprendi N ferramentas, como vários profissionais às vezes chegam dizendo, não, eu tenho ferramentas para tudo. Se você não sabe o que aquilo vai produzir, se você não sabe onde você está tocando, para que vai servir a ferramenta? E se você não tem conhecimento, você corre o risco, eu falo muito isso, porque isso para mim faz muito sentido, você corre o risco de dar explicações muito rasas. Por exemplo, um ponto que eu bato sempre, é a tal da autossabotagem. E eu bato muito na tecla, não existe autossabotagem para pessoas funcionais. Porque o que é autossabotagem? A pessoa quer falhar. Isso não é o processo natural do indivíduo. O processo natural do indivíduo é de sobrevivência. É de manter a integridade. Aí às vezes vem alguém da área de psicanálise, mas a pulsão de morte. Mesmo dentro dessa ideia da psicanálise e da pulsão de morte, existe uma pulsão de vida que prepondera, que prevalece. Né? Então, o que as pessoas começaram a explicar como autossabotagem? O que elas não conseguiam explicar no nível mais profundo. Que é algo, por exemplo, que a própria psicanálise trouxe de conhecimento para nós, que é o sentimento de ambivalência. Qual que era o fenômeno observável pelo profissional que chegou à conclusão que era sabotagem, autossabotagem? Ele olhou e falou assim, não, a pessoa definiu uma meta, definiu uma estratégia, mapeamos o valor, o quanto aquela meta é significativa, e ela não vai, não faz. Então ela está se sabotando, ela quer falhar. Não passou pela cabeça deste indivíduo, deste profissional, dessa profissional, de que existe um fenômeno que é muito mais profundo, que é o da ambivalência. Quando você tem duas coisas ou mais igualmente importantes e que são conflitantes. E aí eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, porque as duas são importantes. Aí eu paraliso. E aí quem está de fora, se não conhece esse fenômeno, fala assim, autossabotagem. E tem livros escritos sobre autossabotagem. E é um desserviço, porque isso não explica nada. Se você chega para o seu coachee, que é o cliente do coaching, vira para ele e fala assim, você está se autossabotando. Me explica qual é a utilidade disso para ele. O quanto isso ajuda. Nada, né?
Concorda? É um julgamento. Com certeza. Você tá se auto-sabotando. Para de se auto-sabotar. Qual é o apoio e o desenvolvimento que eu estou te dando como coach? Se uma das premissas do processo de coaching é a aceitação, é um ambiente seguro de não julgamento. Então, na verdade, eu preciso entender que existe esse fenômeno e eu só vou entender se eu estudar, se eu conhecer sobre gente. E existem coaches fantásticos que não são psicólogos e que muitas vezes são muito mais habilidosos para trabalhar com o desenvolvimento de pessoas do que muitos psicólogos. Dorothy, a gente percebeu na própria abordagem da novela O Outro Lado do Paraíso que durante, né, as sessões de coaching também se aplicou também a hipnose. Qual que é o papel da hipnose dentro do processo de coaching? A hipnose não é uma ferramenta do processo de coaching. De repente, é um profissional que estudou hipnose e que entendeu que seria interessante utilizá-la naquele momento, mas não é uma ferramenta do processo de coaching. Por que não? Porque o processo de coaching se caracteriza pela mudança consciente, pela reflexão consciente, pela estruturação e reestruturação do pensamento em nível consciente. E a hipnose clássica, ela trabalha com forçar uma memória que está abaixo do nível da consciência e trazer para a consciência. E o que a pessoa faz com isso? Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Existe uma abordagem que é a hipnose ericksoniana, que é muito usada em alguns processos de coaching. Existem coaching, inclusive, chamados de ericksonianos, que é bastante interessante, porque não é hipnose clássica. É a criação de um ambiente que produz um grau de relaxamento para que o cliente se sinta mais tranquilo mais rapidamente, para poder se abrir, para poder refletir sem tanto entrave, sem tanto amarra. Eu não sou profunda conhecedora da hipnose ericksoniana, mas o pouquinho que eu já ouvi falar achei interessante. Mas a hipnose clássica não é uma ferramenta característica do processo de coaching. Não é. Ótimo. Nós temos um assunto bastante profundo, né, e que demanda realmente aí um tempo maior para gente. Não, imagina, eu acho que assim, você traz profundidade para o tema, né, e isso é muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo, Dorothy, e nós voltamos com esse assunto que é bastante interessante. É um minuto só, já voltamos com o quadro Falando com Especialista. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954-6888. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e eu estou conversando com Dorothy Irigaray. Dorothy, nós falávamos no bloco anterior justamente sobre o processo de coaching. Que dica você daria, enquanto profissional também de mercado que você é e altamente competente, né? Estou tendo o prazer hoje, inclusive, de recebê-la, uma pessoa que eu já ouvi falar muito no mercado e ainda não tinha tido o prazer de conhecer. Mas hoje estamos aqui nessa entrevista e que eu acho que essa entrevista vai trazer para os nossos telespectadores um esclarecimento muito grande sobre toda essa polêmica, né, em torno da novela O Outro Lado do Paraíso. Que dicas você daria para os nossos telespectadores no momento em que ele tem que buscar um profissional de psicoterapia e ele tem que buscar um profissional de coaching? O que ele deve observar no momento de tomar essa decisão por um profissional? Antes de mais nada, psicoterapia ou coaching?
Como eu havia dito anteriormente, a psicoterapia, ela também se dispõe a auxiliar as pessoas a se desenvolverem plenamente, mas acabou que ela ficou muito focada em tirar a pessoa do sofrimento. E o coaching é um processo estruturado em que auxilia a pessoa a ampliar o repertório dela, de recursos para lidar com as demandas do dia a dia e alcançar seus objetivos. Ok, eu quero fazer psicoterapia, eu quero fazer coaching. Procure profissionais qualificados. Onde é que você pode ver a qualificação desse profissional? Uma boa dica sempre é você ter indicação de pessoas da sua confiança. Eu gosto muito das indicações, porque é gente cuidando de gente. E quando você tem indicação, você tem indicação de uma pessoa que já experimentou, né? Então você vai receber uma indicação realmente que vai corresponder às necessidades que você está tendo. E lembrar que são relações de confiança, as duas. Por mais que o psicoterapeuta, que precisa ser psicólogo ou psiquiatra, tenha uma profissão regulada, regulamentada, não existe ninguém que vai ficar lá dentro do consultório regulando o que ele está fazendo. Assim, é terrível falar isso, mas eu sei de histórias de profissionais que são extremamente éticos e outros nem tanto, numa profissão regulamentada, que é a psicoterapia, né? Então, assim, procure indicações de pessoas da sua confiança, que você acredita que tenha condições de fazer essa avaliação. Porque às vezes tem algumas que não tem tanto conhecimento, falam, não, gostei muito do fulano, ele é muito gente boa, mas não tem condições de avaliar tecnicamente. Verifique se, no caso de um psicólogo ou de uma psicóloga, se tem registro no conselho de psicologia, se está regulamentado, se tem alguma formação além da psicologia na área. Geralmente a gente faz. Quando eu era recém-formada, eu fiz uma formação em psicodrama, né? Nem cheguei a concluir porque eles queriam que eu fosse para a clínica. Eu falei, para a clínica eu não vou, não é minha praia. Então procure esse tipo de informação. No coaching, procure profissionais também indicados. Procure profissionais. Eu particularmente, nós seguimos, eu, minha equipe de parceiros, meu sócio, nós seguimos todas as diretrizes da Federação Internacional de Coaching, ICF. International Coaching Federation, que é a instituição uma das instituições hoje de maior credibilidade mundiais, que não tem cursos de formação, eles não promovem cursos de formação para falar que estão legislando em causa própria, mas é uma instituição que dá diretrizes no código de ética, competências essenciais, toda a pós-graduação e o outro curso que eu coordeno nas instituições que eu mencionei, seguem essa diretriz. Então, olhe, veja se esse profissional, se a formação dele segue essa linha, porque é uma linha de bastante credibilidade. Se ele é membro do ICF, né, da Federação Internacional de Coaching, ou de alguma associação que tenha realmente credibilidade, busque informações. Agora, Dorothy, eu não tenho como, eu tenho essas informações, mas mesmo assim eu fico meio em dúvida. Marque um horário, vai conversar. E não é porque você marca um horário que você automaticamente tem que seguir o processo. Eu costumo dizer tanto que quando eu vou fazer as minhas primeiras sessões com os meus clientes, às vezes ligam algum que querem conhecer, eu marco sempre uma sessão sem custo. Olha, não tem custo essa primeira sessão. Eu sempre brinco, eu falo, para ver se vai dar liga. Se tem realmente, né, empatia, Exato. afinidade, se realmente é aquilo que a pessoa está procurando. Exatamente, porque é um relacionamento. Claro. Então lembrem-se, é gente cuidando de gente. Só porque é coach ou psicólogo não significa que é um super-humano, que não está sujeito às mesmas questões e dificuldades que você também está. Então é muito importante a gente ter clareza e humanizar o profissional, porque senão eu chego numa situação em que o outro adota uma atitude de tanto suposto saber, como dizia um professor meu de graduação, né, o Norton, nunca me esqueço disso, foi muito importante isso para mim. Né, e olha, ele chega com a postura de tanto suposto saber que muitas vezes o outro chega fragilizado e compra aquilo. Como se fosse verdade, e muitas vezes não é. É verdade. Né? Não é. Dorothy, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né, para os nossos telespectadores, para os empresários que assistem ao nosso programa, né, e para possíveis contato, principalmente a gente entende, nós sabemos que hoje o coaching executivo tem ajudado muito o empresário a alcançar melhores resultados. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Tá. Vou deixar o telefone, né, o WhatsApp, pode me contactar pelo WhatsApp mesmo. É o 62 981 17 4346. E também pelo e-mail da empresa, da Bloom,
de bola, L, 2 Os, né, Bloom, M no final, B-L-O-O-M, D de dado, M-A, então bloomdma@gmail.com. Maravilha, nós vamos colocar também nos caracteres, né? E eu acho que quem tem dúvida realmente quanto ao processo, manda um WhatsApp para a Dorothy, entre em contato com ela. Eu tenho certeza que vocês estarão nas melhores mãos realmente hoje no mercado na área de coach. Dorothy, foi um prazer conversar com agradeço, você. Éder. O nosso programa está à disposição para que a gente possa falar sempre sobre esse tema que é muito importante. Eu também à disposição, muito obrigada, foi uma honra estar aqui conversando com você. Obrigado. Nós chegamos ao fim desta edição, um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa com a seguinte frase: a única maneira de manter a vantagem competitiva é assegurar que a nossa organização esteja aprendendo mais rapidamente que a concorrência.